Bom, boa tarde, eu me chamo Vinícius, vou estar aqui mostrando sobre uma palestra que o chefe Robert Joyce, que na época ele era das Nações Unidas de Segurança dos Estados Unidos, e ele mostrou que os ataques hackers de hoje em dia são feitos extremamente diferentes da forma que a gente pensa. Ou seja, é, nem tudo é da forma que a gente pensa em relação a hackers, que os hackers buscam tecnologias mágicas, algo extremamente difícil, e ele mostrou que é completamente diferente disso. Na época, ele era da equipe de elite de hackers dos Estados Unidos. É como se fosse um ladrão de casas nos dando dicas para proteger o nosso lar. Bom, como são feitos os ataques segundo Robert Joyce? Nem sempre os ataques são feitos através de 0 days, ou seja, ataques de dia zero. O que são esses tipos de ataques de zero? São ataques que não são conhecidos pela organização que está sendo atacada. Ou seja, ataques que não se conhecem como uma forma de defender, como uma forma de prevenir. Ou seja, é, nem sempre os ataques são feitos dessa maneira que a gente pensa. Os ataques não usam tecnologia mágica. Os hackers não utilizam de algo extremamente diferente do que a gente é acostumado a ver. Os ataques são feitos, segundo Robert Joyce, explorando, na maioria das vezes, falhas básicas, como senhas fracas que foram configuradas na organização, configurações incorretas, seja na rede, sejam em softwares, e também falta de higiene digital. Ou seja, o Robert Joyce mostrando como são feitos os ataques, ele já nos ensina como defender desses ataques. Ou seja, a gente deve priorizar primeiro a base do que investir em grandes tecnologias caras e que talvez não vão ser tão eficientes contra esses tipos de ataques básicos que acontecem dentro das organizações. Bom, ele também, vou falar alguns tipos de princípios aqui que ele mostra para ajudar a gente a defender as nossas aplicações, redes e organizações. Bom, o primeiro princípio é conhecer a sua rede. O que o hacker busca? Ele vai buscar pontos cegos e dispositivos que a gente nem lembra mesmo que existe na nossa rede. Hoje existem também diversos dispositivos de internet das coisas, né, que são bem fáceis normalmente de sem segurança, facilitando assim os hackers a atacar. Bom, a melhor defesa para esse tipo de ataque de rede é a gente conhecer a rede por completo, ou seja, do início ao fim, eliminando tudo aquilo que não pertence, ou seja, tudo aquilo que não pertence a ela e aquilo que não é utilizado mais, como computadores ou dispositivos que estão desatualizados que a gente às vezes nem lembra que está conectado na rede, mas que faz uma enorme diferença para a segurança dela, podendo favorecer os ataques cada dia mais a entrar dentro da rede e realizar ataques explorando essas vulnerabilidades através de dispositivos que não se utiliza mais. É possível também, para monitorar a rede ali e também conhecer a rede por um todo, a gente utilizar softwares que ajudam na detecção de vulnerabilidades. Ou seja, tem também o Nmap, que a gente consegue escanear as portas, né, da rede, ver quais portas estão abertas, quais estão sendo usadas. E assim a gente vai conhecer a rede do início ao fim, que é de extrema importância. O outro princípio que Robert Joyce diz é o controle de acesso, o princípio do menor privilégio. O que quer dizer o princípio do menor privilégio? Cada usuário deve ter apenas o privilégio, acesso àquela ação que ele realiza. Ou seja, se um setor de RH tem uma permissão de administrador, o sistema fica extremamente vulnerável, visto que os atacantes eles buscam exatamente isso, de busca contas com privilégio de administrador. Então, cada setor da empresa, da organização, deve ter um poder limitado em relação a tudo que for fazer, ou seja, deve ter apenas acesso àquilo que se cabe à pessoa realizar. E a defesa para isso é realmente limitar o acesso para assim não dar chaves de ouro para todos. E dessa forma a gente limita bastante a superfície de ataque do hacker na rede. Um outro princípio que Robert Joyce diz
é utilizar a autenticação de dois fatores em tudo aquilo que for crítico. O que o hacker busca é credenciais fáceis de roubar. E então tem que usar a autenticação de dois fatores em tudo aquilo que considera crítico. Porque assim a gente já também inibe muito os ataques dos hackers e a superfície de contato cada vez mais diminuindo mais. E isso costuma ser a base ali da tecnologia, né, da defesa em si. E a gente pode também, essas autenticações de dois fatores são feitas através de protocolos. A gente pode fazer um paralelo ali com o Diffie-Hellman, que foi estudado em sala de aula, onde o Diffie-Hellman permite que duas partes troquem uma chave secreta de forma segura, em uma rede segura, sendo pilar para a segurança dos protocolos. E é exatamente isso assim que deve ser feito. A gente deve proteger a rede de ponta a ponta e também os usuários. Tudo aquilo que for crítico, utilizar a autenticação de dois fatores. O outro princípio que Robert Joyce diz é monitorar a rede. O que o hacker busca? Se mover na rede ali sem ser detectado. Ele busca fazer as suas ações sem ninguém perceber, sem ser atrapalhado, né? Então, Robert Joyce disse que deve ficar de olho em comportamentos estranhos. O que seriam esses comportamentos estranhos? Uma pessoa vai lá, entra com seu usuário em um horário sem ser convencional de trabalho ou um horário fora do costume que ela costuma utilizar o sistema. Então, o sistema já deve ficar em alerta ali contra aquele usuário. E assim, ir detectando todos os passos daquele usuário. E a gente dá para fazer um paralelo com implementações de sistemas de detecção de intrusão, que dá para detectar intrusões automaticamente. Ou seja, fica ali monitorando a rede a todo momento. E qualquer ação que desvie do convencional, no caso, o usuário seria bloqueado, aquele acesso seria bloqueado e causando assim menos danos. E bom, as lições finais, então, que Robert Joyce quis ensinar nessa palestra são que a segurança não é comprar tecnologia ou adquirir tudo aquilo de mais potente, de mais seguro que existe no mercado. E sim, a gente deve também priorizar a base ali da segurança, limitando acesso, usar autenticação forte e ficar sempre alerta. E o principal também é conhecer toda a rede, porque se a gente não conhecer a rede, acaba que os hackers vão tentar favorecer disso para realizar os seus ataques. E é isso. O Robert Joyce diz que devemos priorizar a base e além de priorizar também ataques desconhecidos, porque é a partir da base que a maioria dos ataques hackers são realizados nas organizações. Obrigado. Essa foi a minha apresentação do meu trabalho.